Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e essa aqui é a série de dicas aí práticas para carbonatação forçada, né? Aí complementando as dicas que eu dei já sobre aulas práticas, né? E agora a gente vai entrar aqui numa parte um pouco mais teórica, beleza? Então, se você ainda não conhece meu curso, eu te recomendo acessar hoje mesmo o site cursodecervejaartesanal.net, que é um lugar onde eu vou poder te ensinar passo a passo, desde o início, e tudo relacionado à produção de cerveja artesanal. Atualmente aí são mais de 50 horas aulas, né? Atualmente estamos com 12 módulos, já indo para o 13º e 14º. Ali você vai ter mentoria, suporte técnico, grupo de WhatsApp, trocaremos ideias. Vou poder te dar todo o apoio que eu não consigo te dar aqui no YouTube. Então acesse hoje mesmo o meu site Curso de Cerveja Artesanal e aí você vai poder participar aqui das videoaulas aprofundadas dos assuntos, ok? Então hoje a gente vai falar sobre o assunto carbonatação forçada, mas essa aula já é um pouquinho mais aprofundada, ela tem um pré-requisito que é a aula que eu coloquei aqui no curso em Vase, tá? Tem um atalho aqui, é o bit.ly, curso em Vase, também está na descrição e você vai na aula específica sobre carbonatação forçada. São aproximadamente 11 minutos para você ter acesso a esses 5 slides aqui, ó. Esses 3 primeiros estão na aula 8, parte G. Esses 2 últimos estão na aula 8, parte H. Ali eu vou explicar basicamente o que é o processo de carbonatação forçada, como que você faz isso, o processo de carbonatar um barril, um post-mix, as temperaturas adequadas para e as pressões, como é que você calcula a partir da tabela de carbonatação forçada, né? Onde você vai estar regulando aqui para carbonatar e para fazer extração, e uma forma aqui de balançar ou de posicionar o seu barril, ok? Então assista lá se você ainda não conhece esses assuntos introdutórios e aí você dá uma continuada sobre o que a gente fala por aqui. Então, nesta série de dicas de hoje, primeiro eu vou te dar uma atenção especial às unidades de medidas. Muitos colegas estão confundindo três coisas: quilograma por centímetro quadrado, PSI e volume. Tá? Eu vou explicar aqui brevemente o que é cada uma delas. Então, em relação às medidas de pressão, né, o quão pressurizado está, né, quanto de pressão tem lá dentro. Então, entenda como um pneu do seu carro, o pneu da sua bicicleta, né, quanto de pressão tem lá dentro. A unidade de medida mais comum é quilograma-força por centímetro quadrado. Pelo menos aqui, né, nós que utilizamos unidades métricas, essa é a unidade de pressão mais comum, aquela que você vai enxergar lá no seu regulador, seja ele de CO2, de oxigênio, de nitrogênio. Essa aqui é a principal referência que você vai precisar ter, tá? Quilograma-força por centímetro quadrado. Outras unidades de pressão comuns também é o PSI. Só que o PSI ele é mais comum para medir ar comprimido, né? Lá no pneu do seu carro você vai falar mais de PSI. Mais de cerveja você vai falar mais de quilograma-força por centímetro quadrado. A referência é o seguinte, né? 1 quilograma-força por centímetro quadrado equivale a 14,2 PSI, tá? Então você pode usar isso aí para fazer uma regrinha de 3 simples e saber a conversão de um e de outro. Outras unidades de medida, por exemplo, são bares, né? Um bar é quase 1 quilograma-força, né? 1 quilograma-força dá 0,98 bares. E também tem outras medidas como ATM, né? Que é a atmosfera, Pascal, MCA, milímetros de mercúrio, Newton por milímetro quadrado e por aí vai. Nenhuma dessas aqui nos interessa, tá? A gente tem que focar em quilograma-força por centímetro quadrado, que é essa aqui a principal unidade que você vai ver nos reguladores e você vai ver também nas tabelas de conversão, beleza? Dá uma esquecida nas unidades, nas demais. Já falamos sobre pressão, agora vamos falar sobre volume, né? O volume que aparece tanto aqui no CO2, o que é isso? Volume a gente pode tratar isso como uma referência, ou seja, é o volume do teu cilindro, é o volume do teu fermentador, é o volume do teu barril. E aí o volume do barril, ele é uma unidade estável, né? Porque o quanto de CO2 vai entrar ali vai ser uma coisa proporcional ao tamanho disso. Eu vou explicar isso mais para frente. Mas volume você mede, por exemplo, em litros, né? Ou hectolitros, em barris, onças e por aí vai, né? Normalmente a gente, falando de cerveja caseira, a gente mede em litros, tá? Então vamos entender um pouquinho mais sobre volume, né? Volume é uma referência. Quando a gente fala que a gente tem uma cerveja lá
e ela está carbonatada com 10 PSI, né, que significa 2,5 volumes de CO2. O que é isso, 2,5 volumes? Significa que para o tamanho desse compartimento, seja ele aí uma garrafa, seja ele um barril, seja ele um fermentador de 1.000 litros ou de 10.000 litros, não interessa, significa que para esse tanto de cerveja há 2,5 unidades desse tanto de CO2. Ou seja, nessa cerveja aqui a gente tem uma unidade de CO2, outra unidade de CO2, mais meia unidade de CO2, 2,5, mais uma cerveja sem carbonatação. Quando a gente juntar essa quantidade de CO2 nessa cerveja, nós vamos ter aí 2,5 volumes de CO2 dissolvidos numa cerveja, né? E, poxa, como é que eu posso colocar esse tanto de gás aqui? Simplesmente porque CO2 é um gás e ele vai ocupar o espaço entre as moléculas, então ele não aumenta o volume da cerveja, né? Se a gente tem aqui 20 litros de CO2, de cerveja sem CO2, nós vamos ter aqui 20 litros de cerveja carbonatada, o mesmo volume sem acrescentar absolutamente nada. Então, o processo que a gente faz, né, de carbonatação é pegar uma quantidade aí de CO2 e jogar essa quantidade de CO2 sendo dissolvida aqui dentro dessa cerveja, beleza? Esses aqui são os tais volumes de CO2 que a gente quer dissolver aqui dentro, e esse volume vai ser proporcional aí à temperatura, né? Vamos entender mais um pouquinho nesse slide. Então, a diferença entre pressão e volume. A pressão, ela é uma força, tá? Uma força que expande, e ela varia conforme a gente configura o regulador de CO2, né? A gente abriu ali o registro de CO2, a gente tem ali no manômetro aquele parafuso que vai regular essa força, essa pressão, que vai ser de 0 até mais ou menos ali 5 kg força por metro quadrado, né, que seria uma pressão absurda aí. Então é isso que a gente regula no CO2, uma pressão. A gente não tem ideia de quanto de CO2 está passando por ali, né? Porque se eu colocar para encher, por exemplo, um tanque lá de 1.000 litros, vai ser um volume de CO2 de 1.000 litros, né? Muito grande. E se for para carbonatar uma garrafa PET, vai ser um volume pequeno. Independente se é uma garrafa PET ou se é esse tanque de 1.000 litros, a pressão vai ser a mesma. A força exercida vai ser a mesma. Ou seja, ela independe do volume. O que a gente quer é uma pressão fixa para aquela determinada cerveja naquela temperatura. Já o volume é uma quantidade de CO2, como a gente viu no slide passado. Ele varia proporcionalmente ao tamanho do recipiente, né? Então, uma relação entre os dois aqui para você ter ideia de como isso varia, né? Se eu tenho, por exemplo, 10 PSI de pressão de CO2, se ele está a 0 graus centígrados na cerveja, ele ocupa um volume de 2,7 volumes de CO2, né? É um volume bem razoável. 2,7 aquele tamanho. Se é um barril lá de 10 litros, então tenho 27 litros aí de CO2. Se a temperatura aumenta, né, na medida que a temperatura aumenta, a ocupação dele é menor, né? Então, para essa pressão, exercendo essa força, eu tenho menos CO2. Eu tenho 2,25 volumes de CO2. O que isso me sugere? Que quanto menor é a temperatura, mais fácil é de eu solubilizar ali o meu CO2, de ele entrar na cerveja, mais rápido é a minha carbonatação. Então, quanto mais baixa a temperatura, mais fácil eu carbonato a minha cerveja, né? Com a menor pressão vai ser necessário para eu carbonatar a cerveja. Quanto mais quente, mais pressão eu vou ter que colocar ali para carbonatar aquela cerveja.